Napoleon Hill dizia que a riqueza começa com um pensamento, um único pensamento. E pode parecer exagero, pode parecer até papo de coach, mas quando você entende a profundidade disso, sua mente nunca mais volta a ser a mesma. Esse pensamento é como uma semente invisível. Ninguém vê, ninguém acredita. Mas se você proteger, nutrir e agir com base nele, essa semente vira uma árvore. E essa árvore pode alimentar gerações. Só que a maioria das pessoas nunca planta essa semente. Elas vivem presas no piloto automático, consumindo conteúdos aleatórios, sobrevivendo, reclamando do salário, culpando o governo, o patrão, os boletos. Vivem como se a riqueza fosse um privilégio reservado para os outros. Mas e se eu te dissesse que existe um momento em que tudo pode mudar? Um ponto de virada, uma escolha mental, e que ela começa com um único pensamento? Napoleon Hill entrevistou centenas dos homens mais ricos da história e percebeu um padrão. Nenhum deles nasceu rico. Muitos passaram fome, foram humilhados, faliram, mas todos tinham um momento em comum, o instante em que decidiram com convicção total que seriam ricos. Não era um desejo vago, era uma certeza interna, uma decisão inabalável. E essa decisão nasce de um pensamento que rompe todas as amarras mentais. Esse pensamento é mais do que uma frase bonita, ele carrega uma energia. Uma vibração que muda o seu comportamento, seu foco, suas decisões diárias. E ele pode ser resumido assim: eu posso e vou enriquecer, custe o que custar. Parece simples? Sim. Mas quantas pessoas você conhece que acordam todos os dias com essa convicção? Quantas vivem como se isso fosse inevitável? Poucas. A maioria acorda e já começa o dia dizendo: lá vamos nós de novo. Nunca sobra dinheiro. Isso não é para mim. Esse é o veneno invisível, a autossabotagem silenciosa. O sistema foi feito para manter sua mente ocupada com contas, medo, sobrevivência. Porque quando você desperta, quando você percebe que pode tomar controle, você se torna perigoso, você se torna livre. E liberdade é algo que incomoda quem lucra com a sua prisão. O pensamento milionário nasce quando você rompe essa programação, quando você para de repetir o que ouviu a vida inteira, quando você para de dizer que é difícil, que é tarde, que não dá, e começa a dizer: eu vou dar um jeito, eu vou estudar, eu vou agir, eu vou enriquecer. Porque quando você afirma isso com fé, você começa a enxergar o mundo de outra forma. Seu cérebro ativa regiões que estavam adormecidas. Sua percepção muda. Você começa a identificar oportunidades onde antes só via crise. E isso não é mágica. É neurociência. O cérebro humano é moldável. Ele responde aos comandos que você dá todos os dias. Se você passa anos dizendo que é pobre, que nunca dá certo, que dinheiro é difícil, seu cérebro acredita e molda sua realidade para confirmar essas crenças. Mas quando você repete, sente e age como alguém que nasceu para prosperar, seu cérebro muda, seu comportamento muda, seu destino muda. A dúvida é o que destrói a maioria dos sonhos. As pessoas até começam acreditando, mas basta um tropeço, um comentário negativo, uma crítica, e elas desistem. Hill deixou claro: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas precisa acreditar, e acreditar mesmo, com o coração queimando, com a alma convicta. A dúvida é o câncer da mente milionária. Um pensamento certo, afogado por 10 pensamentos negativos, não sobrevive. Você precisa proteger o seu pensamento como se fosse uma criança recém-nascida. Imagine alguém que acabou de decidir: eu vou enriquecer. No dia seguinte alguém diz: sonha menos. Outro diz: você nunca foi bom com dinheiro. E outro completa: você mora na quebrada, isso nunca vai rolar. Se essa pessoa não blindar a mente, aquele pensamento morre.
Por isso, é tão importante selecionar o que você escuta, com quem você anda, o que você consome. A mente milionária não é sobre o quanto você tem, é sobre o quanto você acredita. É sobre como você age quando ninguém está olhando. É sobre plantar, regar e esperar, mesmo quando não vê os frutos. Napoleon Hill fala sobre a autossugestão, sobre repetir frases com emoção, visualizar sua vida transformada, sentir como se já fosse real. Isso não é ilusão, é reprogramação. E funciona. Todos os grandes realizadores usaram isso. De atletas a bilionários. Eles treinaram a mente antes de treinarem o corpo ou a conta bancária. E isso nos leva ao ponto mais poderoso, a decisão. A riqueza começa quando você toma uma decisão definitiva. Uma decisão que não depende das circunstâncias, não depende do dólar, do governo, da sua idade, do seu histórico. É uma decisão de alma, de quem entendeu que merece mais, de quem se cansou de sobreviver. De quem quer viver com propósito, liberdade e impacto. Essa decisão muda tudo, porque ela ativa uma urgência. Você para de procrastinar, para de inventar desculpas, você assume a responsabilidade. E essa é a parte mais difícil. Assumir que a vida que você vive hoje é, em grande parte, resultado das decisões que você tomou. Mas quando você entende isso, você percebe que também pode mudar tudo, que você pode decidir de novo, e dessa vez com consciência. Você pode decidir aqui e agora que nunca mais será escravo do medo, da escassez, da mediocridade. Pode decidir que vai estudar todos os dias, que vai aprender sobre ativos, investimentos, negócios, que vai viver como quem nasceu para prosperar. Mesmo que hoje esteja quebrado, mesmo que ninguém acredite em você, porque no fundo tudo começa com você. E a história está cheia de provas disso. Gente que começou sem nada, mas decidiu pensar como rico antes de ter um centavo. Sarah Blakely, por exemplo, vendia fax de porta em porta. Um dia teve uma ideia simples, começou a repetir para si mesma todos os dias: eu serei bem-sucedida. Não importa quanto tempo leve. Hoje é bilionária. Chris Gardner, o homem que inspirou o filme À Procura da Felicidade, passou fome, dormiu em banheiro com o filho, mas repetia mentalmente: eu vou vencer. Eu vou dar uma vida digna para o meu filho. Hoje é investidor e palestrante no mundo todo. E a diferença entre essas pessoas e a maioria não foi sorte, foi pensamento, convicção, resiliência, foi a escolha diária de não desistir, mesmo quando tudo dava errado. Você pode até estar vivendo uma fase difícil agora, pode estar com dívidas, com o nome sujo, desempregado, mas você ainda tem o que ninguém pode tirar, sua mente, e ela é seu maior ativo. Se você treiná-la, fortalecê-la, alimentá-la com pensamentos de poder, você se torna imparável. Napoleon Hill deixou um mapa, uma fórmula mental, e ela começa com clareza. Primeiro, decida exatamente quanto você quer ganhar e até quando. Coloque no papel. Segundo, visualize todos os dias sua vida com esse valor. Sinta como se já fosse real. Terceiro, repita frases de poder. Frases como: eu sou um imã para a riqueza, eu mereço prosperar, minha mente é milionária. E por fim, haja, estude, trabalhe, execute, porque pensamento sem ação é ilusão. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Você só precisa decidir, acreditar e agir. O caminho vai se formando conforme você anda. As portas vão se abrindo. As pessoas certas aparecem. Mas só depois que você se coloca em movimento. Pensa comigo, e se você tratasse esse pensamento como sua missão de vida? E se todo dia você acordasse dizendo: hoje é o dia em que dou mais um passo rumo à minha liberdade financeira? Como sua energia mudaria? Como suas decisões mudariam? Que tipo de conteúdo você consumiria? Que tipo de pessoas você manteria por perto?
Você não foi feito para viver uma vida de escassez, medo e estresse. Você foi feito para viver com abundância, com dignidade, com impacto. Mas isso começa aqui, agora, com um pensamento que vira decisão, que vira comportamento, que vira resultado. A maioria vai ignorar isso, vai dizer que é papo furado e vai continuar no mesmo lugar. Mas alguns poucos vão decidir que basta, que agora é diferente, que dessa vez vão até o fim. E são esses poucos que mudam de vida, que inspiram famílias, que quebram ciclos. Então, se esse vídeo te tocou de verdade, se ele despertou algo aí dentro, faz o seguinte, já deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso não é só para ajudar o conteúdo a alcançar mais gente. É um compromisso público que você assume com a sua própria transformação. Quem clica no botão de inscrever não está só seguindo um canal. Está dizendo, eu tô dentro, eu escolhi mudar. E lembre-se, nada muda se você não mudar. O seu futuro está te esperando, mas ele só vai aparecer quando você der o primeiro passo. E esse passo começa com um único pensamento.